Sabe, olha só pra você ver o tanto que o caminho é reverso, né? Você vê, por exemplo, as pessoas... a gente, obviamente, a gente tá vivendo num mundo que tá carregado de anti-igreja, mano. Qualquer coisa, tipo assim, pelo amor de Deus, tira fora, saca? Não é nem anti-igreja católica, mas anti-religião como um todo, né? Então, todas as religiões estão sofrendo muito com isso. Então, é óbvio que a pessoa que tem uma preocupação com a educação... Agora eu tô tentando entrar na cabeça do cara. Ele tem uma preocupação com a educação dos filhos. Essa preocupação é legítima. E aí, essa preocupação acaba levando ele a retirar o filho do mundo e transformar a própria casa dele num mini mosteiro. Porque ele tem a concepção na cabeça dele de que o mosteiro tem uma educação boa. E de fato tinha. Na Idade Média você não tem como negar que o conhecimento estava guardado dentro dos mosteiros, né? O problema é que você transforma uma vida que era para ser laical numa vida monástica. Então, os seus filhos, eles só vivem com você, eles só sabem coisas de igreja, todas as matérias são relacionadas a assuntos de igreja, ele tem uma vida de oração puxada como um monge, saca? E aí, ele não... Sabe? Não tem nenhum conhecimento de humanidades. Me lembra muito bem, eu lembro uma época que, assim, minha avó morava numa rua, e eu lembro que a gente tinha uma vizinha, que ele tinha um neto, eu acho, e a gente nunca brincava com essa criança. E uma coisa que eu me recordo muito bem... Ele não queria, não deixava? Não é que ele não queria. A família não deixava. A família. E a família eram daqueles... Eu não sei dizer qual denominação protestante eles eram, se eles eram assembleianos, mas eles eram daquelas igrejas do cabelão lá embaixo, saca? Igreja do véu. Exato. E aí a criança não interagia. E, assim, pelo menos a impressão que ele passava pra gente era que eles... não deixavam a criança brincar com a gente porque a gente era criança do mundo. A gente podia perder o filho dele, entende? Eu não vou tirar o fato de que ele queria cuidar do filho e tentar protegê-lo, mas ele fez da pior forma possível, porque, inclusive, na nossa cabeça tinha todo um mistério. É como se fosse a bruxa de 71, saca? Tipo assim, o que tem naquela casa? Era um negócio muito esquisito, sabe? E a gente tá correndo risco de transformar as crianças católicas nisso, sabe? Com esse homeschooling destemperado. Exatamente. Então, aquela criança que ela não interage com ninguém sem seus irmãos. Então, primeiro eu vou ficar dentro de casa. Depois, dentro de casa não dá mais, eu vou pra roça. E literalmente pesca no aquário. Quem que vai se converter numa dessa? É o católico que, lá nos primórdios do cristianismo, ficou só com os judeus. Exato. Então, só ficou na Terra Prometida. Nunca saiu de Jerusalém. Então, o cristianismo nunca, na lógica dessa turminha, nunca teria saído de Jerusalém. São Paulo era um imbecil lá, porque foi pregar pra pagão, pra grego, foi pra, enfim, rodou tudo lá. Enquanto tinha que ter ficado só lá em Jerusalém mesmo, assim, pros poucos escolhidos que estão aqui, recolhidos, ensinando os filhos a contar um anjinho, mais um anjinho, dois anjinhos. Ah! E aí, olha só que rolê esquisito. Esse tipo de atitude, ele é uma atitude profundamente inspirada no pensamento puritano. Olha só pra você ver que então, nós temos os grupos católicos, né? Aí a gente tá fazendo uma crítica a certos grupos, não todos, né? Mas esses grupos católicos, eles refletem um pensamento anglicano calvinista, não um pensamento católico. Olha o tanto que é reverso as coisas. A gente, no intuito de ser católico, eles estão sendo protestantes. Olha o tanto que é triste, sabe? Inclusive, eles podem até estar sendo católicos, eles podem estar tendo um pensamento protestante, não, exato. Mas criando eles talvez um católico. Talvez eles nem sabem que a origem veio daí, né? Não tô literalmente nem sabe. Mas o problema daí não também tá quando largar um menino no meio do mundo, né? Tem benefício? Tem. Sabe? Por exemplo, quem que saiu do puritanismo? O puritanismo deu origem ao presbiterianismo, que, digas de passagem, de todas as denominações protestantes que existem, os que mais estudam são os presbiterianos. São onde você tem os pastores ali que você pode levar a sério e tal, né? Espirrar vira católico, né? É ali que tá os de onde veio Scott Hahn, pra quem tá ouvindo aí, poder se situar. Porque o pensamento rigorista, o cara estuda também pra moer, saca? Só que tá, beleza, vamos trazer isso aqui. Você bota o teu filho, ele com 3 anos de idade tá rezando latim de trás pra frente. Mas se você bota ele pra conviver com 2, 3 meninos que não é de igreja, ele não consegue sustentar uma amizade. É literalmente o Chaves. O Chaves, o professor Girafales, pergunta pra ele: Chaves, se eu tenho 5 maçãs e te dou uma maçã, eu fico com quantas maçãs? Ele fala: isso é muito fácil, você tem 5, você tirou 1. Aí o professor Girafales fala: quantos? Ele fala:
Tá, faz outra, essa é muito fácil. Aí ele vai olhar pro professor já faz e fala, eu sabia fazer, mas era sei lá, era com abacaxi. Aí então você chega no menininho católico, pô, eu tenho um anjinho, eu coloco mais um anjinho, vou ficar com 2 anjinhos. Aí você chega lá num pagãozinho, fala, eu tenho uma laranja, mais uma laranja, fala, não sei, eu sei fazer só com anjinho. Literalmente isso vai acontecer, velho. O menino na hora que chegar... Não é que ele vai ficar burro, assim, mas literalmente, ele não vai ter capacidade de se adaptar no ambiente. Então é o passarinho que ficou o tempo todo criado na gaiola. A partir do momento que você colocou ele no meio do mundo, vem o predador e leva ele. E tem outro ponto também. O negócio não é... você fala assim, não, mas as famílias que têm homeschooling, nesse sentido, eles têm a defesa de que... Pelo amor de Deus, isso não é um episódio pra falar mal do homeschooling. Vamos deixar claro aqui que a gente gosta de homeschooling. Eu amo homeschooling. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou fazer o homeschooling. Exato, vamos deixar isso claro. Eu posso até fazer, se eu achar um material bom. O negócio é que, tipo assim, Família de trigo. O contexto onde os seus filhos estão vivendo são só de pessoas que vivem o mesmo contexto. Então, por exemplo, vai ter a reunião dos filhos de homeschooling. Todo mês reúne todo mundo, vai ter feira de ciência. Aí tá todo mundo lá, falando de Santa Majaquino, falando de Santa... É lindo. Só que na hora que aparecer um menino, falando de AC/DC... É o Bento. Arregaçou o rolê. Véio. Então, tipo assim, você tá literalmente botando teu filho dentro de uma bolha. Os dois vão botar o terror, então, nos lugares. Esse pensamento puritano colocou teu filho dentro de uma bolha. Então, ele tem vários amigos, mas todos eles conversam o mesmo assunto. Ele literalmente tem uma vida monotemática, saca? O Álvaro, ele assiste Patrulha Canina. A gente deixou pra colocar a televisão pro Álvaro agora, só. Ele não assistia televisão no início. O que ajudou muito, porque a gente brincava muito com ele e lia muito pra ele. Então, hoje ele assiste o episódio do Patrulha Canina tem 30 minutos. Ele assiste 10, 15 minutos, às vezes um episódio inteiro. Mas ele já desinteressa, ele vai brincar. E a imaginação dele é muito boa. Não sei se vocês já perceberam, ele brinca imaginando sozinho as coisas. E às vezes brinca sozinho com as situações que tem no Patrulha Canina ou em alguns outros desenhos que ele assiste às vezes. A gente dá a televisão pra ele, mas não com frequência. É uma coisa casual e rara, vamos dizer assim. Ele vê televisão. Ele vê televisão. Meu Deus! Ele assiste Patrulha Canina. Tem um conhecido que falou que não deixa os filhos assistirem Patrulha Canina porque a voz de um dos cachorros é de uma mulher. Eu achei um exagero, particularmente. Patrulha Canina são cachorros. São cachorros. E todos eles são crianças. Exatamente. Mas, enfim, é extremamente comum você ter dubladores mulheres pra fazer voz de criança. Inclusive, tem outro amigo também que não deixa assistir, que já deu um motivo mais plausível. Realmente, é muito agitado o desenho. Só que, enfim... passa de manhã, pra criança. O Álvaro assiste desenho. Não põe de noite. O Álvaro, ele tem uma imaginação muito boa por causa dos desenhos. Que ele brinca com o desenho, ele fala, papai, ali ó, o Chase tá ali, ele vai me ajudar a pegar os bandidos. Ele sai correndo pela casa e sai brincando, pegando bandido e tal. Se ele chega numa criança dessa e fala que assiste desenho, imagina como é que não vai ser tratado, talvez. Saca? Às vezes eu tenho, talvez, um certo medo. Mas eu também não vou... É aquele pensamento, né? Parar de deixar o menino ser feliz pra criar um robô. Não, e essa questão, assim, ó... Eu dou doce pro Álvaro. Eu deixo ele ver TV, eu deixo ele ver esporte. Eu vou fazer só não viaja demais na maionese. Exatamente. Eu vou criar um mini robô em casa? Pra quê? Eu não sou um robô, porra. E assim, a gente viveu assim. Desculpa. Provavelmente, eu tinha uma roupa do Power Ranger vermelho, sabe? O Todo tá mundo... de Homem-Aranha ali agora. Tá de Homem-Aranha ali agora. Só faz parte do processo. Demais. E aí você pensa, mas isso aí é do mundo... Não, se eu vou ver a história, tipo, na Grécia Antiga, as crianças tinham as histórias dos heróis. E eles queriam imitar os heróis. Ou seja, aquela história faz parte da... Forma imaginário, forma até a personalidade, mano, às vezes. Sabe? Aí você fala assim, aí você tá comparando aí o Patrulha Canina com o Homero. Não, pelo amor de Deus. Você acha que eu tô fazendo... Cara, comparar é ridículo, quando o Álvaro né, tiver idade, ele vai ler Homero, se ele quiser. Exato. Agora ele tem idade ele tem uns livrinhos... Ou talvez se ele não quiser, você põe pra... É uns livrinhos com 100 coisas que tem na praia, 100 coisas que tem na fazenda. Ele sabe falar silo, ele sabe falar uns trem que eu nem sabia. Não é a lógicazinha aí dos puritanos, da galera top, que vai colocar um menino com 6 anos de idade pra ler Divina Comédia. Não, igual tem aí os tops daí. A primeira vez que o Isidoro chegou em casa, o Álvaro tem uns livrinhos que é lá da Quadrante, que é as histórias da Bíblia, mas pra criança. O Álvaro, a gente conta algumas pra ele, e o Álvaro aprende as histórias, não de ler, da gente contar, e ele aprende as figuras auditivo de cada... pra caramba. Exatamente. E ele aprende as figuras. O Isidoro chegou,
Ele pegou o livrinho que ele mais gosta, que é da Via Sacra, e começou a mostrar pro Isidoro, começou a ler pro Isidoro pela figura. Ó, aqui ele tá sangrando, aqui ele tá assim. Ele começou a ler pro Isidoro, ou seja... Não tem problema dar 15 minutos de televisão por dia. Não tem problema fazer uma coisa ou outra, saca? A pessoa não vai virar o demônio por causa de uma coisa ou outra. Saber o que ele tá assistindo, saber o que ele tá fazendo. Claro, vamos ser bem aqui. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidado. Tem desenhos que são perigosos, tem desenhos que são ruins, tem coisas que não dá pra assistir. Realmente, tem que ter um cuidado. E eu não tô falando pra liberar tudo. Eu tô falando que o meu assiste e... Claro que eu tive todo um trabalho. A Ana Isabel faz um homeschooling com ele. A Ana Isabel tem uns cadernos com o alfabeto, com os objetos. A Ana Isabel já faz um homeschooling com ele desde que ele começou a ter mais ou menos, saca?